O comentário de Cristiano Oliveira. Cristiano, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Rodada de ontem nas eliminatórias teve uma grande vitória da nossa seleção, uma vitória convincente, 2-0 em plena Bombonera para cima da Argentina. Nossa seleção. Né? Da nossa seleção uruguaia, claro. Também é parceiro do Nestor Rain. Parceiro do Nestor Rain, claro, da nossa seleção uruguaia. Apesar do Soares não ter jogado, né? A vitória de 2-0 do já de Uruguai para largada cima da provoca Argentina. a reação do público. O seu Carlos Garcia está dizendo: Argentina campeã mundial, o resto é choro, vamos. Choro. Os argentinos choraram muito hoje de choro, eles estão entendendo bastante. E choraram contra o Fluminense. Choraram contra o Fluminense na final da Libertadores, choraram ontem em casa contra mas o todo Uruguai. esse chorinho deles tudo bem, eles são campeão do mundo, né? Agora é um show de alegria. Comemoraram, vibraram, legal, bonito, mereceram. Na Copa do Mundo eu torci pra Argentina também. Porque torcer pra França é brabo. Ganhei muito dinheiro graças à Argentina na Copa do Mundo, diga-se de passagem. Inclusive o nosso bolão interno aqui, mas enfim, passou, né? Tem aí 11 meses da Copa do Mundo. Obviamente tu informaste o imposto de renda sobre tudo que tu ganhou, tá tudo certinho. São tributos dedutíveis, né? Então tudo absolutamente informado, inclusive nos centavos, tá? Mas dito isso, o Uruguai ontem ganhou da Argentina dentro da Bombonera. É claro que teve jogos menos importantes ontem à noite, como por exemplo um jogo lá em Barranquilla da Colômbia contra o Brasil e tal, que aliás a Colômbia venceu, e acabou se tornando um jogo histórico, porque foi a primeira vez em todos os tempos nas eliminatórias, todos os tempos, em que a Colômbia ganha do Brasil. Nunca tinha ganho nenhuma eliminatória. Em eliminatórias de Copa do Mundo, a Colômbia nunca tinha vencido o Brasil. Olha só. Em São Paulo, no Rio, em Recife, em Barranquilla, seja lá onde for, em Bogotá, em Cali, a Colômbia nunca tinha vencido o Brasil. Ontem venceu. E também eu estou ouvindo vocês, foi a primeira vez que o Brasil está 3 partidas sem pontuar. Sem vencer. Desculpe, fez um ponto. Fez um ponto contra a gloriosa Venezuela. Isso. Empate heróico em casa com a Venezuela. Ah, é verdade, esqueci. Eu estava viajando, não vi essa. Um empate heróico em casa com a Venezuela. Aliás, a Venezuela que está à frente do Brasil nas eliminatórias. Também nunca aconteceu antes na história. Está acontecendo. E na próxima rodada enfrentam-se justamente Brasil e Argentina. Cara, brincadeiras à parte, sem piadas à parte, olha o time que a seleção brasileira colocou a campo ontem. Sabe? Aí eu sou obrigado a ouvir, por exemplo, e essa é uma discussão que nós temos frequentemente, do legado que o Tite deixou para a seleção brasileira. Que legado, cara. Nós não temos um time, o Diniz também, o início de trabalho dele é péssimo. Escolhas assim, horrorosas ao longo do jogo. Se olha para a qualidade da seleção brasileira hoje, você simplesmente não enxerga jogadores. Na comparação com nós mesmos, você tem ali jogadores que em outros tempos jamais seriam convocados, jamais poderiam passar perto da seleção brasileira. E para quem achava também que o Brasil ia melhorar sem o Neymar, já teve metade do jogo anterior contra o Uruguai e agora esse jogo inteiro contra a Colômbia para provar que não melhora sem o Neymar também. E agora é a Argentina pela frente, né? Os dois precisando vencer. O precisando vencer até a página 2 também, porque nessas eliminatórias, como aumentaram o número de vagas para a Copa... Sim, vai todo mundo, só não vai quem quer, né? A América do Sul, na proporção, é o continente eliminatório que mais leva a gente para a Copa. São 10 países, desses 10, 7 vão para a Copa. 6 de forma direta e 1 de forma indireta, que é via repescagem. Que então, depois joga contra a Austrália ou Nova Zelândia, algum desses. Então, assim, Austrália não. A Austrália tá jogando pela Ásia. Então, a rigor, assim, tu entra nas eliminatórias sabendo que a Bolívia não vai, que a seleção peruana não vai, e tem mais uma vaga para essas que não vão, já que a Venezuela melhorou, tem uma vaga que deve ser o Paraguai. As outras, todas vão para a Copa. Então, assim, precisar ganhar é relativo, é muito mais para mexer com a autoestima do que outra coisa. Agora, justamente por isso, é preciso considerar que o Brasil nunca teve na 5ª colocação nessas disputas eliminatórias. Recentemente, não. A última vez que isso aconteceu foi nas eliminatórias para a Copa de 2002, em que o Brasil classificou na última rodada contra a Venezuela. Com o gol do Romário. Aquele foi com o Uruguai. Não. Luizão. Aquela foi contra o Uruguai. Aquela do Romário foi contra o Uruguai. 2002, o jogo no caso foi em 2001, né, antes do ano da Copa, foram os gols do Luizão, em São Luís do Maranhão, se eu não estou enganado. Vitória Mas contra diz a tradição também que toda vez que a seleção brasileira é escorraçada, vai com dificuldade, sai brigada daqui, ela é campeã.
É, né? Quando vai com ela muito ganha- oba-oba, É que ela... tem muita coisa para acontecer até o fim da eliminatória ainda. Eu lembro, por exemplo, que a última era Dunga foi horrorosa. E o Brasil iniciou as eliminatórias com derrotas, com tropeços. Aí chegou o Tite, começou a ganhar, e aí o Brasil classificou até com certa tranquilidade. Com certa não, com muita tranquilidade. Mas o começo foi bem complicado também. Mas aí, como era inicinho, ninguém lembra. Daqui a pouco, agora, se o Brasil emendar uma série de 2, 3 vitórias consecutivas, daqui a pouco ninguém lembra desse começo de Fernando Diniz. Agora, Mas o fato é que a seleção tá jogando nada. o fato é que a seleção brasileira, tu sabia de cor os jogadores que eram destaque, Sim. tu olhava as figuras assim, esse é o fulano, aquele é o Beltrano, aquele lá. A gente não Hoje- conhece mais ninguém. Hoje tu olha para os integrantes do Santos, não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Tira o Vini Júnior, que tá ali, que tá mais em destaque, o Rodrigo Agora- e tal, o Marquinhos, que joga há 800 anos. Os Agora, outros deixa eu ali... fazer uma pergunta. Com os jogadores que estão no Brasil, não dá pra fazer um time melhor? Não, pelo contrário. Com os jogadores que estão no Brasil, Sim, de tu monta uma Fluminense, seleção Palmeiras... que tu tá arriscado a ficar em sétimo e cair fora da Copa. O João Ah, Pedro tá. joga mais que o Pedro? Olha, o Zé, eu acho que joga. A prova é a carreira que os dois tiveram na Europa. A do Pedro, no caso, não existiu. O João Pedro joga mais que aquele Hendrick do Palmeiras? Não, eu acho que não. Mas aí tem que se considerar o seguinte: o Hendrick é um guri de 17 para 18 anos, que tem uma carreira inteira pela frente. Era a primeira vez que ele foi convocado ontem para a seleção. Eu não acho que ele devesse ser colocado assim aos leões numa titularidade. Mas se eu pensar assim a médio prazo e projetar a próxima Copa do Mundo em 2026, eu acho que o Brasil não vai ter na frente João Pedros e companhias. O Brasil vai ter Hendrick e Vitor Roque. E acho que esses dois vão disputar uma posição. A de camisa 9 da seleção brasileira. Que já foi do Ronaldo, já foi do Adriano, já foi, enfim. O Romário era 11, mas era o 9 na essência, o centroavante. Enfim, Vitor Roque e Hendrick vai ser Mas por quando aí. a gente olha essa seleção e olha a seleção aquela com os 4 R's lá, que diferença estelar, é uma coisa assim completa. E é isso aí que o Jurandir está dizendo. A gente não lembra, a gente não sabe esses, sabe quem não são. sabe quem são, a gente nunca viu jogar. Isso aí tem outro aspecto também. Quando eles que é o descem assim, seguinte. ó, passando lá, descendo do Não, ônibus, se entrando, passarem na nossa frente Tu não aqui, vê, ele não né? sabe quem são. Se pegar o Brasil assim nos anos 70, 80, os jogadores eram formados aqui e ficavam aqui. Exato. Um que outro ia para a Europa, o Falcão foi, o Zico foi, enfim, um que outro ia para a Europa. Nos últimos anos, os caras com 17, 18 anos estão vendidos. Tu vê só o Vitor Roque, esse que eu mencionei, que tá machucado, tá vendido já. Tá no Atlético Paranaense, mas na próxima Hendrick temporada também não, vai jogar no Barcelona. O Hendrick da mesma forma. Então, o que acontece? Você não tem na seleção aquela coisa do sentimento do pertencimento, sabe? Do Colorado olhar para a seleção, pô, é o time do Falcão é o 5 do meu time, sabe? Sim, enfim, do de tu olhar pra corintiano, do seleção, gremista, qualquer, do flamenguista olhar, pô, a seleção é a seleção do Zico. O corintiano olhar, pô, é a seleção do Sócrates. Olha que o Sócrates, eu acho que é bem menos bem do menos. que Zico, Falcão, por aí vai. Mas não tem isso. Você olha a seleção e você tem jogadores que não são ídolos dos seus times. Um dos que mais tem ligação, Jurandir, é o Alisson com o Inter, tá? E eu vou dizer uma coisa, sem medo de errar, não tenho a pretensão de falar pelos colorados, mas para quem já teve Manga, Alisson, Manga, Tafarel, não tô entrando aqui em qualidade, mas sim em conquistas, eu não chamaria o Alisson de ídolo do Inter. O Alisson foi o que levou o 5-0. Então assim, ó, você olha para os jogadores da seleção e não tem assim um super ídolo no seu. O próprio Vini Júnior saiu do Flamengo muito novo, entendeu? Não dá para chamar ele de ídolo do Flamengo, não é. Agora, uma colocação que eu vou fazer aqui, que talvez até vocês do esporte, nem vocês possam saber, porque hoje nós estamos falando o seguinte, o jogador vem tudo de fora para jogar no Brasil. Nos tempos passados, o jogador que saía do Brasil não era convocado para a seleção. Na Copa de 58, o ponteiro direito deveria ser Júlio Botelho. Julinho, que jogava no Palmeiras, tinha sido vendido para a Itália. Não foi convocado. Não foi chamado. A zaga, em 58, era Bellini e Orlando. Em 62, o Orlando não foi convocado porque tinha sido vendido, estava jogando no Boca Juniors, jogava no exterior. Então não foi convocado. Estrangeiro. Estava no estrangeiro, não foi convocado. Só jogavam os jogadores que atuavam do Brasil. Esses meninos saem com 15, 16, 17 anos, vão para os times da Europa, não estão indo para os times de primeira linha, estão indo para times de segunda linha,
ou são titulares da segunda página, né, da tabela, ou são reservas nos times grandes. E aí eles são educados a jogar dentro de uma metodologia, de um sistema de jogo que é europeu, daquele time que não é o time campeão. Então eles não pegam, eles não têm o jeito brasileiro de jogar, ou aquela ginga, ou aquela coisa. Eles saem daqui, eles são educados a jogar num sistema tático, técnico e físico completamente diferente daqui. Muitos técnicos então eles não são, eles nasceram no Brasil, mas não são jogadores brasileiros. brasileiro. Muitos técnicos dizem que nos últimos tempos a formação de jogadores assim em escala industrial vai criando um monte de robozinho, um monte de jogador igual. E eu concordo com isso. E acho que isso vale não só para a parte técnica e tática, vale para comportamento também. Tem alguém que pensa um pouco diferente, que fala algo diferente, já é taxado como, não, esse é um bad boy, esse é um jogador problema. Por quê? Só porque ele pensa diferente e tem direito de falar Então, eu acho que a gente está colhendo esses frutos, e não são bons frutos, não, de uma produção assim de um monte de robozinho, e de sim, jogadores que saem muito cedo para jogar no Watford ou depois no Brighton, como é o caso do João Pedro, para jogar num grupo City, é verdade, mas depois parar no Girona, que aliás lidera o espanhol, mas é o Girona, sim. Como é o caso do Ian Couto, aquele lateral que aquele de cabelo rosa dos últimos jogos que não foi bem. E aí tu começa a olhar para trás e pensar, poxa, nós tínhamos os caras no Real Madrid, no Barcelona e tal. Não que não existam, ainda tem o Vinícius Júnior no Real Madrid, o Rodrigo no Real Madrid, ainda tem esses caras, mas tem muitos na parte de baixo. E tem outros que aqui no Brasil deitam e rolam, e que quando foram para a Europa não conseguiram jogar. O Pedro, por exemplo, não conseguiu jogar na Fiorentina. Para se ter uma ideia, o Arthur, ex-Grêmio, joga na Fiorentina. O River tinha um centroavante na Libertadores, o Beltrán, titular da Fiorentina. O Pedro foi para lá e não conseguiu jogar. O Gabigol, que aqui no Brasil faz de porta aberta, agora até banco do Flamengo, não conseguiu jogar na Inter de Milão, foi para o Benfica, campeonato português, e não conseguiu jogar também. Muito bem, Celso. Vamos encerrar no horário? Temos que encerrar no horário. Disciplina. Obrigado, querido Ricardo Soder. Um prazer sempre estar aqui, muito divertido. Um bom final de semana, um bom descanso para todo mundo. Obviamente, depois de assistir. Estava muito moderado hoje, Ricardo. Ficou falando aqui da coroa britânica, estava muito moderado hoje. Sexta. Me chama segunda para TV. Vai bater na mesa, né? Me chama segunda. Jurandir, querido, até logo mais à noite. Tá bom, à noite nossa confraternização, mas com os ouvintes, volto daqui a pouco no Redação, e o convite para amanhã, às 7h30, darmos aquela nossa volta ao mundo, no Mundo na Guaíba. E depois eu vou estar em dose dupla amanhã, porque volto às 10 lá no Companhia Inteligente. Eu falei logo mais à noite, porque eu vou dar carona pro Juranda hoje.